Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula está sendo gravada para servir como material de revisão para os alunos matriculados no curso de jogos ou para aqueles que não puderam ver a aula ao vivo comigo. Os alunos que estão ao vivo comigo podem fazer pergunta durante as minhas explicações e a gente está dando sequência nas aulas que são gravadas, então isso faz parte de uma playlist. Talvez se você estiver vendo na ordem da playlist faça mais sentido, não sei. Mas enfim, dentro do nosso planejamento de aula, a gente tem aqui, ó, vamos abrir de novo o nosso planejamento, a gente está seguindo ele, né? A gente, com muita luta, na aula que eu gravei anteriormente, a gente falou de grid, medidas e snap. O que eu vou falar agora é de textura tile, né? A gente já começou a falar de módulos, né? Então o arquivo que a gente falou na aula passada é uma demonstração de construção de módulos, mas eu fiz essa construção de módulos a partir de uma textura pré-definida, ou seja, isso aqui é um atlas de textura, né? Então, quando você tem mais de uma textura, né? Ou seja, cada quadradinho desses é uma textura. Quando você tem mais de uma textura na mesma imagem, a gente costuma chamar isso aqui de atlas de textura, né? Ou texture atlas, né? Para a gente, vale a pena. Para a gente, alguns conteúdos valem a pena unir em um bloco só. Por exemplo, isso aqui eu estou usando para modelar vários objetos, né? Então todas essas peças de parede estão vindo do mesmo bloco. Mas o pulo do gato aqui, ou a coisa que foi feita diferente, é que essas texturas elas foram produzidas antes do modelo. Ou seja, foram criadas as texturas primeiro e depois foi feita a modelagem. Então, por causa dessa inversão de lógica, eu acho importante que a gente saiba como fazer uma textura repetitiva. Outra coisa que acontece também é que é muito fácil você criar um shader realista ou um shader mais convincente a partir de uma textura repetitiva. Tem um jeito fácil de você cobrir um material ou um objeto a partir de uma textura repetitiva. Então, vale a pena que a gente fale um pouco sobre a textura repetitiva, que é essa textura tile que está aqui. Tá? A teoria louca do Dan sobre design de cenários vai ficar para outro dia, assim como provavelmente Tile 3D e Scatter Tile deve ficar para a próxima aula. Hoje eu devo concentrar nesses dois tópicos aqui, né? E aí, o que a gente tem como a textura tile, né? Então vamos falar sobre textura tile ou a textura repetitiva, né? Não importa qual ângulo, né? Então, uma textura pode ser repetitiva para cima, né? Ou seja, um elemento que encaixa aqui, ele vai dar sequência e ele vai encaixar de volta. Então, se eu pegar uma textura que é repetitiva para cima, né? É, na hora que eu colocar outra, a imagem vai ser contínua, né? A textura repetitiva pode ser horizontal, né? Ela pode, ou seja, ela pode ter a mesma lógica de ser repetitiva para os lados, né? Então, quando eu colocar uma do lado da outra, ela vai repetir. E ela pode ser repetitiva para as duas direções, né? Ou seja, ela pode ser completamente repetitiva ou, no caso, essa textura repetitiva a gente pode chamar ela também de é, é, sem limites, né? Ou seamless, né? Ou seja, você não vai ver o limite dela. É o que está acontecendo, na verdade, com é, é, a textura do tijolo aqui, né? Então, se eu for duplicando o tijolo, né? Olha a internet caindo. Hoje é um dia, né? Ela vai encaixar em todas as direções. Então, isso aqui faz a textura ser repetitiva ou seamless. Ela pode ter variações, né? Então a gente vai ver que tem, por exemplo, tem texturas que elas não vão encaixar
de cima para baixo, isso aqui não vai encaixar para todos os lados, mas eu acho que eu tenho uma aqui que é uma variação. Aqui, ó. Existem variações que encaixam também, né? Ou seja, essa textura encaixa nessa, mas ela gera uma variação. Então, apesar dela ser toda destruidinha, né, se a gente olhar perto, ela ser toda destruidinha, as beiradas daqui, elas são idênticas, né? Então isso faz a textura ser repetitiva. Eu ouvi o barulho da internet caindo. Por que eu ouvi o barulho da internet caindo? Deixa eu conferir minha turma aqui. Ei, turma, que susto, né? Eu caí e voltei pelo Voltou. visto. Eu sempre pergunto, né? Tipo, eu voltei e o que que eu perdi, né? É, então, para os meus alunos que estavam ao vivo, que perderam minha explicação, para quem estava vendo isso gravado no futuro, não perdeu nada, né? Mas para quem está vendo ao vivo, deve ter perdido alguma coisa. Quando é que eu caí? O que que vocês perderam? Opa, tá ouvindo? Tô ouvindo. Você caiu na hora que tu falou que o tile ele é sem limite, aí pá, caiu. É. O que eu fiz, gente, na parte que eu caí, foi demonstrar que essas texturas são sem limite. Você pode, tipo, ir puxando aqui que ela vai encaixando, né? Ela encaixa para cima, ela encaixa para baixo, e mesmo as que têm variação, elas encaixam. Então, ou seja, eu tenho esse tijolo aqui, tenho esse tijolo, eles são muito diferentes, mas eles encaixam entre si. Foi basicamente isso que eu disse, tá? Eu só demoro muito pra falar essas coisas. E aí, o que que a gente tem de ferramenta para poder fazer essas texturas, né? O que que eu posso usar para fazer essas texturas encaixáveis dentro né, dentro do espaço digital? Bom, eu vou usar o GIMP, tá? Não tem problema nenhum se você estiver usando o Krita ou o Photoshop. As ferramentas vão ser ligeiramente diferentes, né? Mas o princípio é o mesmo, né? Eu uso o GIMP porque eu acho é, é, que ele traz alguns confortos de produção para o jeito que eu trabalho, que, né, me agrada. Mas qualquer software que você conseguir reproduzir os processos tá muito ok, né? Então a primeira coisa que eu quero fazer é fazer um desenho repetitivo, né? Então eu vou pensar que eu vou pintar uma textura repetitiva, tá? Então eu vou criar um arquivo novo aqui, ó, de 2048 por 2048. De novo, esse tamanho eu estou escolhendo não é tão aleatório. Isso aqui realmente é muito maior do que a minha tela. E se eu dividir e se eu dividir né, essa textura em 4, né? Eu ainda vou ter texturas de 512 que são muito grandes para jogo, né? Elas são texturas enormes para jogo. Então a gente não precisa de texturas extremamente grandes para jogo, né? Tipo, as coisas não precisam demandar tanto, tá? É, E aí, o que acontece? Para poder fazer essa repetição de textura, é, eu vou usar um recurso do GIMP, vamos lá, Dock of Dogs, que é o Symmetry Paints, que é essa janelinha aqui, ó, tá? Então, essa janelinha aqui, ó, ela vai me dar quatro funções, né? A função desligado é uma função, a função espelhamento, a função tile e a função mandala. A função espelhamento, eu escolho qual que é a direção que eu estou desenhando e ele espelha nessa direção, né? Se eu vier aqui colocar vertical e horizontal, eu vou estar fazendo a simetria é, em dois eixos, né? Se eu pegar, por exemplo, a simetria central, né? Pegar a vertical, né? Se eu pegar a versão mandala, ele vai me dar um centro, né? E eu vai permitir que eu desenhe padrões e coisas muito interessantes nesse sentido, né?
Então, eu consigo fazer, às vezes, um padrão de estampa ou alguma coisa mais é, nesse sentido, né, de repetição. Ele vai me dar um controle do número de pontos, né? Então, o número de pontos da minha mandala, né? Vamos colocar aqui, opa, deixa eu fechar isso aqui. Ó, fechei o game inteiro. Cliquei no fechar errado. Ups, ups. Cliquei no fechar errado. Acontece. Tem dias que é foda. Recover. Aí. Nada foi perdido, pode ficar tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo usar um alinhamento de janela melhor aqui. Nada foi perdido. Beleza. Então vamos voltar aqui na janela. Symmetry Painting. E aqui eu estava subindo, na verdade, o número de pontos da minha mandala, né? E eu vou ter um modo de tiling. O modo de tiling, ele já está reconhecendo aqui que se minha imagem é 2048, ele já está reconhecendo que eu posso repetir em 1024. Ou seja, ele já está falando que eu posso fazer um tile dentro do espaço de 1024. Mas o que o tile está fazendo é, o que eu desenho numa extremidade chega na outra, né? Como eu quero fazer várias texturas aqui, eu posso usar, por exemplo, o tamanho já dividido, que seria o tamanho de 512. Né? Ou seja, na hora que eu desenhar uma textura aqui, eu já vou ver a repetição dela e já vou ver os encaixes dela. Ou seja, eu já vejo um pouco do padrão que eu estou criando. Né? Ou seja, se eu criar, por exemplo, um tile para fazer um piso, né? Eu já vejo o padrão dele. Então isso aqui é bem legal para mim. Né? Isso aqui já vai me ajudar demais a criar a minha textura encaixável. Né? Outra coisa que eu vou ter aqui que vai ser muito útil para mim é o grid, né? Ou seja, eu tenho um grid aqui também. Então, se eu for em imagem, eu posso configurar um grid no tamanho da textura que eu quero criar, que no meu caso seria um grid de 512 por 512. Eu criei esse grid, mas eu não estou vendo esse grid, né? Então, deixa eu mostrar ele aqui, ó, Show Grid, em View. Então, agora eu consigo ver que se eu estou fazendo uma textura repetitiva, eu estou fazendo ela dentro desse quadrado aqui, ó. Então, deixa eu pegar vermelhinho, que eu acho que vai ser melhor para ver. Se eu encaixar aqui meu desenho nesse espaço aqui, ó, eu vou estar fazendo uma textura repetitiva. Nossa senhora, tô mandando benzão hoje, ó. Uau. Então, eu já tenho a marcação de uma textura repetitiva. Eu só preciso dessa daqui. Bom, eu só preciso dessa daqui. Ela é um tijolo, mas eu posso transformar essa aqui numa variação, né? Então, uma das coisas legais de eu já criar isso como tabela e já criar isso dentro do espaço é que se eu limitar aqui minha área de trabalho para esse pedaço aqui, ó, vamos pegar uma borracha e eu vou apagar esse miolo aqui, ó. Tudo que eu fizer aqui nesse bloco aqui, ó, vai afetar só esse padrão, mas ele continua sendo encaixável com o resto. Ou seja, eu mudei o padrão de um, mas continua encaixável com o resto. Qualquer detalhe que eu quiser acrescentar que seja repetitivo em todos eles, eu posso continuar desenhando com, né? Então vamos supor que eu quero fazer umas sujeiras de fora a fora na minha textura. As sujeiras eu posso distribuir de todas. Se eu quiser fazer sujeira só em um, eu posso limitar isso. E eu já posso fazer uma série de variações da minha textura encaixável, né? Ou seja, eu já consigo desenhar o meu atlas na real, né? Ou seja, eu consigo. Ah, se eu já fiz aqui os tijolos, para fazer o rodapé, por exemplo,
Eu posso pegar, por exemplo, essa fileira aqui, ó, é fileira de variação de parede. Eu posso falar que essa fileira aqui, ó, é variação de rodapé. E aí o que eu vou fazer nessa fileira aqui é editar a parte de baixo, né? Ou seja, eu vou fazer uma edição dessa parte inferior aqui, ó. Então aqui eu já estou criando os que vão ser os rodapés da minha textura, né? Então, de novo, é interessante como recurso de criação de textura. Vamos refazer de novo. Vamos lá. Vamos começar de novo. Fazer mais uma vez. Eu vou pedir um arquivo novo. O tamanho do arquivo tem que ser proporcional ao tamanho de tela que você vai ter no seu jogo. Então, se você vai fazer um jogo Full HD, provavelmente você vai estar lidando com coisas em torno de 1024 no tamanho máximo. Então, as maiores texturas vão ter 1024. Se você estiver fazendo um negócio que é 4K, provavelmente as texturas mais altas que você vai fazer vão ser 2048. Não há muita necessidade de a gente trabalhar com imagens maiores do que essa, mas supondo que você precise de um atlas de imagens de 2048, talvez você use uma imagem de 4096, mas eu já não recomendo você ultrapassar um limite de 2048 levianamente, porque isso realmente pesa no processamento. Na hora de carregar as imagens, na hora de alocar memória, realmente é muito escalonável o tamanho de uma imagem. Tá? Então, 2048 por 2048. Se você não tiver o Symmetry Paint aberto para poder fazer essas pinturas, né? Ele fica em Windows, Dockable Dialogs. Por favor, usem o GIMP em inglês quando vocês forem usar o GIMP. Usem ele em inglês, que é mais fácil para achar o tutorial e achar conteúdo online. Tá? Symmetry Paint. Tá? Então foi esse o caminho que eu fiz para achar essa janela. Nessa janela, eu vou colocar a opção Tiling, que é a de pintura repetitiva, e aqui eu estou ajustando para o número de repetições aqui ser já aquela que eu estou usando como na minha referência, ou seja, eu estou pensando nesse tipo de distribuição de textura, onde eu tenho 4 texturas na altura, 4 texturas na largura, ou texturas que ocupam 2 espaços, né? Ou seja, isso aqui seria uma textura, no caso de uma imagem de 2048, isso seria uma textura de 1024, ou seja, essa seria uma textura que preencheria a tela toda num Full HD, né? Então, é, é, eu acho que eu não preciso mais do que isso aqui de tamanho de imagem. Aqui eu vou digitar o valor de 512, que seria a minha divisão, o valor da minha divisão, né? E o grid, para visualizar o grid, a gente tem a opção Show Grid em View. Isso vai me mostrar o meu grid, né? Eu ainda tenho uma opção bem interessante, que é o Snap to Grid. O Snap to Grid, ele vai grudar as minhas seleções, né? Ou seja, na hora que eu fizer uma seleção, ela vai aderir ao grid. Isso vai me ajudar, por exemplo, a ter certeza que eu estou pintando só no tile que eu quero e não estou pintando em outro. Então, essa é uma opção muito útil. Tá? Então, eu estou usando o Show Grid, o Snap to Grid. Eu também vou usar a seleção retangular, né? Ou seja, eu também estou usando uma seleção retangular para limitar aonde que eu quero atuar, onde que eu quero pintar, né? Deixa eu desligar o Snap por enquanto. O Snap é interessante ligar e desligar ele, né? É interessante você poder fazer a seleção livre e fazer ela com aderência. Deixa eu tirar a seleção aqui, eu não quero nenhuma seleção. E na minha imagem eu quero configurar meu grid, ou seja, eu quero que esse grid que está aqui no fundo, vamos colocar ele vermelhinho, acho que é bom. E vamos colocar ele no tamanho da minha textura, 512 por 512. Aí, ó. Então agora eu tenho um espaço de desenho bem pré-definido, né? Bem pré-definido. Então, se a pessoa for pintar uma textura encaixável, né, ela vai poder pegar isso aqui, né, usar essa base para criar. E eu, como eu disse, o interessante de fazer nesse método é que, se você precisa de variações de uma parede, variações de um espaço, você já consegue fazer
Por exemplo, a parte encaixável dela, deixa eu pegar um pincel, senão não adianta nada. Deixa eu pegar o pincel pretinho mesmo agora. Se eu fizer aqui já, né, eu vou fazer de novo o padrãozinho de tijolo, né? É um jeito fácil de mostrar textura encaixável, né? Um padrãozinho de tijolo. Acho que eu vou fazer um tijolo mais compridinho assim mesmo. Deu preguiça de fazer uma coisa mais bem feitinha. Foi mal, gente. Deu preguicinha mesmo. Na alta. Aqui, ó, tá vendo? Tá fora do centro aqui, mas não tem problema. Não tem problema nenhum as coisas estar fora do centro, porque o tile vai encaixar de todo jeito. Então, eu não tenho problema nenhum em fazer isso aqui, ó. Então, toda vez que eu quiser criar uma informação que é encaixada e compartilhada entre todos os tiles, né, eu deixo esse symmetry ligado, sem nenhuma limitação de seleção, né? Na hora que eu quiser fazer uma variação, vamos supor que eu quero fazer uma variação nesse miolo aqui, ó. Eu limito a minha seleção, deixa eu ligar o Snap de novo. Então, View, Snap to Grid. Eu vou selecionar com o Box Selection esse pedaço aqui. E nesse pedaço aqui eu vou fazer a minha variação. Ou seja, eu posso apagar tudo que está aqui no meio. Ou seja, contanto que eu não edite as bordas, ele vai estar encaixável, né? Ele vai estar encaixado. Então, assim, se eu quiser fazer, por exemplo, uma pintura de algo que está quebrado, né? Por exemplo, de uma parte que foi danificada, né? Então, isso vai virar uma variação, né? Opa. Isso vai virar uma variação, mas ele continua encaixando. Se eu quiser, por exemplo, nesse aqui colocar um interruptor, né? Eu posso também usar a seleção. Se você tem certeza que você não vai mais fazer nada encaixado, você pode só desligar a simetria também, né? Então, assim, isso aqui eu vou mexer, eu não vou fazer nada encaixado, pode desligar. E se você precisar voltar, é só ligar de novo também. Então, além da seleção, eu posso usar o processo de ligar e desligar para fazer, sei lá, eu quero fazer aquele interruptor que fica aqui no centro, né? Eu posso vir aqui e desligar, apagar a parte onde vai vir o interruptor e desenhar ele. Ou seja, desenhar essa variação. É, é, né? Então, as variações geralmente, como conselho de produção, é melhor que as variações elas sejam, por exemplo, o jeito que o tijolo vai correr entre um espaço e outro. Então, às vezes mudar o tamanho aqui desses tijolos centrais, né? Então, se eu falar, por exemplo, não, vamos fazer um tijolo que é um pouquinho mais largo aqui, um que é um pouquinho mais estreito aqui, né? Então, vamos vir aqui e apagar esse aqui e fazer ele um pouquinho diferente aqui. Então, essas variações são boas, contanto que elas não alterem os limites da imagem, né? Então, eu estou aumentando só os tijolos que são centrais, né? Então, isso vai quebrar um pouco o padrão. Não vai ficar tão evidente, mas quebra um pouco o padrão. Outra coisa seria o tipo de sujeira, o tipo de granulação, o tipo de desgaste, né? Então, por exemplo, fazer a versão que eu fiz aqui muito quebrada, mas quanto mais sutil for a variação de padrão, mais fácil dela misturar com o resto. Então, a variação de tom entre um tijolo central e o outro, variação é, 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 de rachados, né, de quebrados e tal, né? Então isso fica um pouco mais sutil. Outra coisa também que é interessante na hora de fazer
o processo deixa eu fazer um tile aqui. Esse processo é você pensar realmente em tiles de rodapé, tiles de meio de parede e tiles de topo de parede. Se você fizer essa divisão entre base, meio e topo, você consegue criar umas variações boas e criar um cenário que cresce, né? Porque você pode colocar, por exemplo, né, quando a gente vem aqui nesse exemplo, né, eu posso repetir quantas vezes esses tijolos para fazer uma parede super alta, né? Então, eu tenho os de rodapé, tenho os de meio. Se eu tivesse um de topo, ainda ficava mais interessante, porque eu já faria o encaixe, né, dessa, desses tiles de topo, já faria, por exemplo, uma sugestão de teto, né? Então, é interessante que a gente tenha essa divisão de base, meio, topo na hora de criar os padrões repetitivos para a parede. A mesma coisa vale para piso. Você não precisa ter, por exemplo, um atlas para piso e um atlas para parede. Você pode ter os dois juntos ou você pode ter separados. Isso é uma decisão de design. Então você pode ter, por exemplo, uma imagem que são só variações de parede. De novo, rodapé, meio de parede, topo de parede. Outro que é só piso, sabe? Piso de taco quebrado, piso de taco mofado, piso de taco falhando, taco novo, envernizado, sabe? Você pode ter um atlas, né, para cada natureza de textura que você vai criar, né? E, de novo, é relativamente rápido criar esses atlas, né? E eles podem ter tamanhos variados também. A minha sugestão é que você faça 4 ou 8, mas que você não faça 9, porque 9 vai te dar um valor quebrado, né? Se a gente tiver que fazer a divisão de lá no Blender, né? Deixa eu desligar isso aqui. Se eu tiver que ir lá no Blender pegar o valor de 1.000 e dividir por 3, né, vai dar aquelas coisas 0.33, 33, 33 que não é preciso. Mas se eu for dividir por 2, né, é 0.5. Se eu for dividir por 4, é 0.25. Então, na hora de fazer as divisões do seu Atlas, usar 2, 4, né, ou 1, né, seriam, né, medidas ideais, ou 8, por exemplo, né? Então, às vezes você vai ter uma fileira com 8 texturas diferentes. Você pode ter texturas pequenas também, né? Você não precisa ficar restrito a texturas grandes, né? Você pode ter texturas de 256, texturas de 64 pixels, né? Você pode ter texturas com vários tamanhos, né? Fica um pouco mais gerenciável se você trabalhar dessa forma e você evitar os terços, né? Usar metades, né? Então isso fica mais prático. Deixa eu fazer aqui o meu. Aqui, ó, aqui eu tenho que usar o tile, aqui eu tenho que usar a seleção, por quê? Para eu desenhar o rodapé sem afetar quem eu já desenhei ali, ó, se assim, eu não quero afetar quem eu já desenhei, eu quero fazer só o rodapé. Então, eu preciso limitar para que o meu desenho ele não saia desse espaço aqui, tá? Então seria o caso, por exemplo, às vezes de eu saber que eu estou apagando essa base em todos os meus modelinhos aqui, né? Para fazer o que vai ser a textura de rodapé desse, desse desenho, tá? Eu não estou pintando, tá? Eu não estou pintando, mas é, eu posso usar o mesmo processo de criação aqui, ó, para criar as pinturas, ou seja, eu vou criar uma camada aqui. Vamos fazer assim, deixa eu pegar essa camada aqui de linha e deixa eu tirar o branco dela aqui, ó. Então, deixa eu lá, cores, cor para alfa. Então, ok. Essa camada de baixo aqui, deixa eu pintar ela com uma cor. Edit. Deixa eu pintar com uma cor aqui. E deixa eu pintar, por exemplo, o tile. Ou seja, eu fiz o desenho de linha, agora eu quero pintar todo mundo. É o mesmo processo. Sabe? Tipo assim, se eu pegar aqui um tom mais claro e pegar um brush, deixa eu pegar um brush aqui. Talvez esse flat mix. Vamos pegar
Acho que eu vou pegar um outro aqui. Acho que é muito, muito grosseirão esse aqui. Esse aqui vai ficar um pouco melhor, tá? Então, mesma coisa, ou seja, na hora de pintar, eu posso usar qualquer pincel de pintura aqui, não tem problema, né? Ou seja, a hora de pintar as texturas mesmo, né? Tipo, é o mesmo processo de fazer encaixado. Na hora de fazer as variações, também é o mesmo processo. Ou seja, na hora que eu quiser fazer uma variação tonal, eu posso desligar aqui, colocar none e vir, por exemplo, pintando aonde vai ser tipo a parte quebrada, né? Vamos fazer de qualquer jeito aqui só para ter uma marcação tonal rápida, né? Mesma coisa, vamos pegar um tom mais acinzentado aqui. Acho que pode ser mais escuro. Acho que posso pegar até o mesmo azul que está aqui. E vamos ir clareando ele aqui só para. E vamos fazer aqui laranjão. Né? E aonde, por exemplo, eu quero uma variação de cor de tijolo, né? Tipo, eu quero que esse aqui tenha um tijolo mais escuro, né? Vamos fazer um tom mais variado aqui. Mesma coisa no rodapé, vai funcionar do mesmo jeito que eu fiz o outro espaço. Ou seja, eu vou limitar a minha seleção para não afetar os outros tiles. Vou ligar o meu tile e vou pintar a base desse rodapé aqui. Pintar a base desse rodapé. Aqui ele está passando um pouco para lá, porque eu estou fazendo, né, igual minha fuça, né? Então, eu posso limitar mais ainda a minha seleção, ou seja, eu posso vir aqui e falar, não, não, fica restrito ao rodapé mesmo, né? Fica restrito ao rodapé mesmo. Não chega na parte de cima do modelo. E aí, aqui, ó, eu vou ter, às vezes, essa parte de rodapé mais definida, né? Todos esses tipos de tijolo no meio aqui posso transformar em variáveis, eu posso transformar em conteúdos diferenciados, né? Ou seja, eu não preciso ficar restrito a esse espaço. Supondo, por exemplo, que eu quero pintar o piso aqui nesse mesmo Atlas, eu posso criar uma camada nova só para ele e fazer a pintura numa camada nova, apagar os excessos, né? Por exemplo, se eu criar uma camada nova aqui e falar que eu quero criar nesse espaço aqui, ó, um piso, né? Vamos pegar aqui esse marrom aqui, né? Criar um piso. É o mesmo processo. Eu pintei essa parte aqui, eu vou bloquear aqui a minha transparência para não pintar fora dela, né? E aí eu posso vir pintando, né? Tipo, deixa eu pegar uns tons de marrom aqui, né? E aí mesma coisa na hora de fazer a linha, né? Ou seja, eu posso ir construindo meu atlas dentro das camadas, né? Eu falar que eu trabalho assim, tá? Tipo assim, eu tô falando isso não é tipo. é, 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 não é fora do que eu faço, tá? Geralmente eu faço o mesmo processo para 2D. Então, como eu produzo tile para jogo 2D, eu também produzo para jogo 3D, é o mesmo tipo de raciocínio, tá? Então, esse é um tipo de produção que eu faço no meu dia a dia. E eu uso realmente o GIMP nesse processo de produção. Eu acho ele bem prático para essas coisas, tá? Ele já tem as ferramentas de alinhamento, de posamento. Então, por exemplo, se eu selecionar a ferramenta de alinhamento e falar que eu quero que uma camada é, seja alinhada no canto né, tipo, ou em outra parte, eu consigo ter esse tipo de gestão, né? Também o fato dele ter um snap
nos grids, me ajuda a reposicionar os espaços, né? Ele também mostra o tamanho real das camadas, o tamanho real do conteúdo que eu estou pintando. Então, assim, é bem prático para produção de gráfico para jogo e eu gosto demais dele. Essa parte de desenho de textura repetitiva, vocês que estão comigo aqui ao vivo, vocês entenderam ela? Vocês têm alguma pergunta? Eu sei que o Thiago Sena perguntou sobre o Krita, falar um pouco de Krita no futuro. Uma coisa que eu posso falar sobre o Krita, deixa eu voltar aqui pro nosso bate-papo. É, eu gosto do Krita, acho ele um software incrível, de verdade, adoro ele. Adoro, adoro. Tipo assim, sério, eu trabalho com Krita, acho que desde de 2007, 2009, eu trabalho com Krita para coisas. É, eu vou pedir aqui um teste de 512 por 512, que ele já tem o preset. É, o, o Krita ele tem um Wraparound Mode, que é o equivalente ao que eu fiz no GIMP, tá? Então, ele tem um esquema para pintura encaixável, tá? Então, ele faz essa repetição infinita da textura, tá? O que ele não vai ter é uma gestão tão boa da coisa da tabela. Então, no caso do Krita, você pintaria cada textura separadamente, né? É, Então, deixa eu vir aqui no View, Warp Around. Você produziria essa pintura e depois você teria que montar a tabela. Então, para fazer uma tabela, um atlas, eu acho o GIMP um pouco mais prático, mas isso não quer dizer que ele é melhor. Não, eu acho mais prático, não significa que ele é melhor. Só significa que eu acho, tá? Mas, por exemplo, fazer uma textura única no GIMP, eu acabo tendo que usar o crop, né? Então, para fazer uma textura simples e rápida, talvez o Krita seja mais rápido, né? Eu quero fazer só uma repetitiva rapidinho. Talvez ele seja, mas só mostrando a diferença. Eu acho que o bicho pega mais, eu acho que a coisa fica mais séria quando a textura ela é mais realista, né? Então, esse processo aqui, gente, que eu fiz, dá para saber que esse processo é o processo usado para criar essa textura aqui, né? Agora, quando a gente precisa de uma textura encaixável para fazer uma coisa mais realista, talvez pintar não seja o ideal, né? Você ter que ficar lá pintando um negócio até ficar realista. Talvez você queira realmente tratar uma foto. Talvez você queira pegar uma foto e transformar essa foto em uma textura repetitiva, tá? Então, que bom que o Thiago sacou o benefício dos dois. Eu vou descartar isso aqui, tá? Não vou salvar, tchau. E vou abrir uma textura aqui, ó. É, deixa eu pegar aqui documentos, assets 2, texturas, madeira. Então, isso aqui é uma foto, tá? Isso é uma foto que eu tirei, tá? Então, isso aqui é uma foto que eu tirei. Se eu usar ela para texturizar um objeto, vamos pegar um objeto novo aqui, ó. Vamos pegar don't save. É... Posso pegar o plano, né? É... Vamos apagar isso aqui. Pegar um plano mesmo. E vamos vir aqui no meu shading. Vamos colocar como input uma textura imagem. E vamos abrir essa textura de, de madeira regular. Eu acho que é isso aqui mesmo. Aqui, ó, pode ser essa daqui. Tanto faz.
Talvez isso aqui eu já tenha feito ele encaixável. Tô achando que talvez eu já tenha feito, mas vamos testar. Se ela já tiver encaixável é porque eu já fiz ela encaixável. Então, o que acontece? Dá pra ver o limite, né? Então eu não posso repetir essa textura sem demonstrar onde é que está o corte. Então, isso pode ser um problema, tá? Isso pode ser um problema. Se você quer fazer uma textura, é, você quer que cubra um bloco inteiro, um taco inteiro, uma mesa inteira, um armário inteiro, o fato dela não ser encaixável significa que eu não posso usar ela assim na repetição. Ou seja, o único jeito de usar ela é inteiriça. E aí isso me obriga a ter imagens maiores. E imagens maiores significa que eu estou provocando o peso do meu jogo, né? Apesar de todo o avanço tecnológico que a gente tem, e aí eu respondo a parte do Jim de que é do Thiago Senna, é, em jogo a gente puxa muito freio de mão em implementação de multiplicidade. Então, se eu tiver que ter uma textura grande de madeira para uma madeira de um armário, uma textura grande para o concreto, para a parte concreta, uma textura grande, isso vai virando uma bola de neve que o jogo fica pesado muito rápido. Então, se eu puder ter uma textura menor que faz toda a madeira do jogo, sem eu ter que preocupar com o tamanho, então eu vou economizar peso. Então, se eu puder fazer as coisas, por exemplo, com um UV só, em vez de uma tabela de UVs, né? Melhor, né? Então o lance do jogo é que a gente já está com o freio de mão muito puxado. Mesmo com a nova geração de videogame, o freio de mão continua puxadaço em o que, que se pode fazer para produzir jogo de uma forma geral. Mas é o simples conta que vocês podem fazer. Se você ligar Horizon Forbidden West, que é o jogo que é novo desse ano nessa geração. Se você ligar no PlayStation 5, você vai estar comprometendo. Ou você vai ver as texturas mais altas e o maior número de partículas e detalhes, mas vai rodar 30 FPS. Ou você vai rodar 60 FPS com texturas mais leves. E aí você tem que fazer essa decisão. Se você vai rodar mais frame rate ou você vai rodar mais qualidade gráfica. Então isso é sempre um peso pra gente. Então eu não posso simplesmente, não, aumenta aí o tamanho dessa imagem que vai preencher o bloco inteiro. Não, eu tenho que pensar como que eu posso fazer a textura ser repetitiva e encaixável. Nesse caso, por exemplo, no caso dessa madeira aqui, ó, ela vem dessa foto aqui, ó. Então, esse é o primeiro problema que eu tenho aqui, ó. A minha foto, ela não só tem artefato, como ela é retangular, né? Isso vai dificultar, vai pesar, né? Essa é uma imagem de 2072 por 4030, né? Então é uma imagem muito pesada. Então a primeira coisa que eu quero fazer, se eu for usar isso como textura, é tornar ela quadrada, né? Ou seja, pegar um tamanho de imagem quadrado, que pode ser 1940 por 1940, né? Para fazer esse retângulo aqui, eu estou usando a ferramenta de crop e estou usando nas opções de ferramenta o tamanho aqui para saber que ela é quadrada. E eu vou pegar nessa imagem a área mais neutra possível em claro e escuro. Eu quero evitar pegar uma área que tem uma mancha muito escura. Eu quero pegar um tom mais neutro. Então, se você for fazer suas texturas a partir de foto, que é um ótimo jeito de você garantir o copyright do que você faz, tirar fotos em ambientes de luz mais ou menos uniforme, ou tirar fotos em dias nublados, ou preferir tirar fotos na sombra em vez de tirar foto debaixo do sol, né? Vamos te dar fotos melhores do que essa, com certeza, tá? Também tirar fotos em ambientes claros, né? Tipo assim, durante o dia, na parte da manhã, né? Vai te dar uma claridade melhor para as câmeras que são muito granulosas, tá? Mas aqui, ó, se eu cortar isso aqui, eu já tenho uma área melhor, tá? No caso do GIMP, quando a gente seleciona uma área para cortar, eu posso escolher apagar os pixels
ou não, tá? Eu posso estar mudando só o tamanho da área visível da imagem, ou eu posso estar apagando os pixels excessivos. No caso, acho que eu vou querer apagar os pixels, porque eu não vou querer ficar voltando aqui, não. 980, talvez, por 1980. Acho que aqui tá bom. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, agora eu tenho uma imagem quadrada. O tamanho dela não é ideal para mim. Se vai fazer imagem para jogo, a gente está sempre usando a potência de 2, né? Então, se a gente vai fazer uma imagem para jogo, a gente está usando, deixa eu pegar um brush aqui só para deixa eu pegar o ink. Se a gente está usando 2 elevado a 1, que seria uma imagem de 2 pixels por 2 pixels, 2 elevado a 2, que seria 4 pixels por 4 pixels, 2 elevado a 3, que seria 8 por 8, 2 elevado a 4, que vai dar 16, e assim por diante. 32, 64. A gente vê que cada número aqui é o próximo da escala, né? Então, né, 256. Vou escrever, né? 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, 2 elevado a 8, né? 256, que é a imagem de 8 bits. 2 elevado a 9, né? 512. 2 elevado a 10, né? 1024. 2 elevado a 11, 2048, tá? Enfim, né? A gente está sempre pulando esses valores. Como a minha imagem ela é de 1980, ou eu vou subir ela para 2048, ou eu vou abaixar ela para 1024. Subir uma imagem da escala para cima significa que você vai criar informação onde não existe. Então a gente evita fazer o upscale, que seria aumentar a imagem para cima. Então eu vou pegar essa imagem aqui, ó, e eu vou dar um scale para baixo mesmo. Ela vai ser uma imagem de 1024 por 1024. Então, eu cheguei nessa imagem de 2048, eu estou fazendo a de 2024 aqui, com o mesmo processo. Eu peguei uma foto, cortei e fiz isso aqui. Essa imagem, ela é quadrada, mas ela não é encaixável. Então, agora eu preciso tornar essa imagem encaixável. Então, dentro do GIMP, a gente tem em mapear a opção Tile Seamless. A opção Tile Seamless ela vai calcular o encaixe das laterais e vai fazer a textura ser encaixável. Nem sempre o resultado vai ser 100% suave. Então, às vezes, vai ter uma parte aqui que está mais borrada, e talvez você tenha que retocar usando ferramentas como o clone, que permite que eu pegue, às vezes, um pedaço da imagem e retoque outro, para quebrar um pouco desse borrado. Em alguns casos, talvez você queira usar outros filtros de encaixar. Então, por exemplo, a gente tem o mapeamento, existe um filtro chamado Resynthesize, que permite que eu faça um tile e ele não vai usar a mesma base de cálculo, ele vai criar uma textura nova, calculando o tamanho da minha imagem, calculando o tipo de granulação que ele tem, e ele vai gerar uma textura a partir de algoritmo. Para coisas muito orgânicas, muito craqueladas e granulosas, ele funciona relativamente bem. Assim. Para coisas com padrões mais notáveis, como nuvem, né, às vezes ele dá esse jeitão mais quebrado. De novo, não é uma textura ruim, mas talvez ela não seja tão parecida com a textura original que eu tenho. Então, nesse caso aqui, entre as duas ferramentas, eu prefiro usar a Tile Seamless, que vai ficar em map. Tile Seamless.
E isso aqui, ó, se eu exportar isso aqui, vamos lá, eu vou colocar isso aqui, Wood Seamless. Eu vou colocar SG, porque é a aula de vocês, tá? E eu vou substituir agora essa imagem aqui, ó, essa wood regular, né? Ou seja, a textura de madeira que eu estou usando. Eu vou substituir ela, ou seja, vou dar um replace, pela minha textura Tile Seamless. E ela vai ficar inteiriça assim. Ou seja, agora eu posso fazer um modelo bem maior com uma textura menor. Ou seja, eu posso fazer uma coisa que preenche uma tela de 4K com uma imagem de 1024, né? Eu não preciso da imagem de 2048 mais, né? E outra vantagem que a gente tem da textura seamless, né? Ou seja, se você sabe que você vai ter tipos de objeto, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui a Suzane, né? Vou colocar um shade smooth nela e eu vou colocar aquele material nela aqui, né? Da madeira. Aqui dá para ver exatamente onde que o V está pegando, né? Aqui dá para ver exatamente como que o V está atuando sobre a minha textura. Mas se eu falar que eu não quero ver, se eu falar eu não quero ver, opa, deixa eu pegar aqui, deixa eu dar um zoom maior nesse espaço aqui. Se eu falar que eu quero uma coordenada do objeto e não o V, né, ele já vai mapear isso diferente. E se eu falar que essa textura ela é usada em todos os lados, né? Se eu falar que ela entra em todas as direções do meu modelo e ela mistura entre si, eu ainda consigo fazer, às vezes, um resultado é, de madeira correndo no modelo, que não depende, de novo, isso não depende que eu abra um UV e crie uma base de textura que eu posso transformar em outras, né? Ou seja, com essa textura aqui, ó, como no caso do Blender, eu consigo tratar brilho e contraste das imagens, né? Ou seja, eu consigo vir tratando brilho, tratando inclusive como que as cores entram, né? Ou seja, qual que é os tons que prevalecem, né? Acho que eu quero um pouquinho mais escura mesmo. E eu acho que eu vou querer tratar as cores dela também. Acho que tom e saturação. Deixa eu pôr 2 de saturação. Deixa eu mudar meu RU aqui para uma coisa mais vermelha, mais castanha. Talvez eu queira ainda misturar ela com uma outra coisa. Color Mix RGB. Deixa eu vir aqui e deixa eu pedir um color. Deixa eu ver aqui. Aí, né? Não, como tudo isso aqui é. Deixa eu vir aqui só colocar um bump. Vector bump. Deixa eu colocar isso como altura. E deixa eu colocar isso como ação de normal. Deixa eu vir aqui e colocar uma força de 0.1, que eu acho que dá bastante pra gente. Né? Então, eu acho que eu posso reduzir um pouco esse, fazer mais envernizado. Aí, ó. Ou seja, o fato de eu ter uma textura encaixável permite que eu finalize um modelo aqui, ó, muito mais rápido do que se eu for realmente pintar ele, né, ou se eu for tentar tipo, resolver ele todo. Então,
A textura tile ela não vai funcionar só para eu fazer aqueles módulos naquele processo de modelar encaixado. A textura encaixável ela também vai servir para que eu faça formas orgânicas texturizadas sem ter que ficar pensando na abertura de UV e na pintura de todos os detalhes. Não funciona para 100% dos casos, mas tem uma série de casos onde você pode simplesmente resolver a sua texturização de modelo com essas bases. Então, na hora, por exemplo, de criar os seus módulos de parede, chão, pedra, você pode realmente criar já a textura encaixável, trazer ela para o seu modelo, né, ou preparar para trazer o modelo, por exemplo, né, e construir, por exemplo, esse módulo de pedra ou esse módulo encaixável de pedra. Então, por exemplo, a parede, você ter a textura de parede, você sabe que você vai colocar ela, você vai separar ela ali no Snap, né? E ela vai preencher corretamente e encaixar corretamente uma na outra, né? Então, esse pensamento de construção de modelo agiliza muito o processo de criação de conteúdo, né? Então, dá para produzir bem mais rápido modelos para dentro de um jogo se você pensar objetivamente, assim, falar assim, ah, não, peraí, é uma textura de madeira, eu tenho uma foto de madeira, ela já está encaixável, eu já vou colocar ela aqui como uma textura gerada. Lembrando que a textura gerada, ela ainda pode ser tratada como mapeamento, né? Ou seja, você ainda pode falar que você quer essa textura maior ou menor, vamos colocar aqui texture, né? Então, eu vou fazer aqui 0,5 em todos os três ângulos. E aí eu mudei um pouco a granulosidade dela, né? Então, tá vendo? Eu consigo, às vezes, fazer que tem um veio mais largo que o outro, né? Né? E isso vai me dar um resultado diferente, né? De espaço. Além do fato que você tem formas de cálculos diferentes da própria imagem no espaço, que talvez vão permitir, deixa eu colocar aqui agora todo mundo de volta em um, que eles vão fazer com que pareça um outro tipo de corte de madeira também, ó. Né, vamos girar isso aqui, ó. Acho que 90 graus tá bom. Né? E agora eu criei um outro tipo de corte de madeira. Se eu vier aqui falar que tem uma outra base de cálculo aqui também, vamos colocar um tubo, vou colocar zero aqui. Né? Isso aqui vai me dar ainda outro jeito de pensar a textura de madeira do meu objeto. Né? Se eu voltar para o flat, né? O flat ele está me dando esse corte mais linear aqui, né? Eu posso, mesma coisa, girar ele para lá, para cá, né? Girar ele pelo centro ou girar ele pelo Z, né? E isso vai me dar também uma percepção diferente desse grão de madeira. Ou seja, a mesma textura já me deu é, vários correr de veio de madeira, várias situações de escala de textura. Geralmente, para a gente não estourar, a gente faz escala para baixo, né? Faz escala para baixo para não gerar um estouro da superfície, né? Deixa eu voltar aqui para esfera, talvez. Vamos colocar zero e zero aqui, né? E ainda posso deslocar ela, né? Tipo assim, ainda posso vir aqui deslocando aonde que eu quero que fique, por exemplo, esse centro de geração de coordenada, né? Então, além do tratamento de cor e essas coisas todas, né? Então, eu acho que eu posso deixar ela bem mais
suave aqui. Bastante verniz mesmo. Deixa eu voltar pro box. Eu gosto do box. Box. Acho que ele dá umas ranhuras interessantes. Parece que o verniz está numa direção e a madeira está na outra. Numa cena de jogo não faz diferença, né? Numa cena de jogo você põe um elemento desse e tá tudo certo, né? É, então, eu acho que vale a pena de novo, esse estudo da textura encaixável, né? Você ainda pode fazer, obviamente, na mão, né? Você ainda pode criar uma imagem, né? Tipo, através de offsets de textura, né? Eu só acho que isso aqui é tão rápido e eficiente para uma série de texturas que isso já cria um procedimento interessante, né? Se eu desfazer isso aqui, ó, é, deixa eu ver se eu lembro onde é que ficou o offset eu acho que eu não vou lembrar onde é que ficou o offset. Deixa eu buscar aqui no GIMP. Offset. Aqui, ó. A barra no GIMP é uma busca, tá, gente? Então, se vocês perderem uma coisa no GIMP, se você apertar a barra, aquela barra que é deitada para a direita, né? Então, offset. Aqui, ó, se eu sei que a minha textura é M24, se eu der um offset de 512, né, eu vou ver exatamente aonde que está a falta do encaixe aqui, ó. Então é isso aqui que eu teria que retocar na hora de fazer o meu carimbo, né? É isso aqui que eu tenho que retocar. Então eu pego o meu carimbo, né? Clico com Ctrl para marcar uma posição e faço uma pinceladinha de leve, né? Aonde eu acho que vai ficar claro. Mesma coisa, de novo, eu não lembro onde é que está o offset, eu vou buscar de novo ele aqui, offset. Se eu falar que é 512 em Y, né? Eu vou ver aqui também aonde que eu teria que fazer um tratamento, né, para poder é, é, fazer com que ela ficasse encaixada, né, onde que eu tenho que fazer o processo de pintura ou de healing da coisa. Eu só acho isso um pouco mais demorado, né, e eu sou bem preguiçoso, vou ser bem honesto, eu tenho bastante preguiça. Então, porque eu sou bem preguiçoso, eu acho que eu vou só fazer um borrão assim, ó, e seja o que Deus quiser. Né? Aí eu vou destruir um pouco a granulosidade da coisa, mas vocês entenderam o que é o rolê, né? Então, é, eu tenho um smooth, smooth quanto? Tá. Eu quero eu quero zero de hardness, né? Então, eu ficaria retocando assim eternamente se deixasse. Então, eu não quero fazer isso não. Um pouco mais rápido fazer daquele jeito, né? Um pouco mais rápido fazendo um esquema de tile seamless, né? Eu acho um pouco mais eficaz, né? Lembrando que você pode fazer o tile seamless numa camada, né? Você pode duplicar as camadas,
rodar o Tile Seamless, né? Rodar o Tile Seamless e passar uma borracha mesmo, assim, falar que você quer misturar. Então, deixa eu pegar uma borracha aqui, né? Deixa eu adicionar um canal de alfa nessa camada, né? Layer, transparência. Adicionar um canal de alfa para poder apagar. E vou pegar uma borracha suave aqui, ou uma borracha texturizada aqui, só para. Então, aonde eu achar que a textura não está tão legal, né? Eu posso simplesmente apagar onde eu acho que não está legal. Contanto que eu não apague as bordas, né? Contanto que eu não apague as bordas, está tudo certo. Então eu posso apagar isso aqui e colocar por cima da outra textura, que isso dá um retoque interessante, né? Esse aqui é um jeito de calibrar, principalmente essa parte mais manchadinha, né? Principalmente essa parte mais que dá para ver aonde o script atuou, né? Onde que o então às vezes quebrar um pouquinho o padrão disso aqui é o bastante, né? Às vezes só precisa de uma coisa nesse sentido para poder, né? Tipo assim, um retoque em umas partes para poder a sua textura ficar um pouco mais agradável. Lembrando que isso aqui vai poupar muito trabalho de reconstruir, por exemplo, proceduralmente uma textura, né? Vai poupar muito trabalho de pintura, de captação, né? De textura. Você tem que pegar a textura que já é tile, que já está perfeita, não sei o que lá. Se você sabe fazer uma textura tile, às vezes qualquer imagem te serve. Às vezes, se você aprende a fazer uma textura tile, qualquer fotografia, mais ou menos, você tira e vira textura, né? Então, é muito de boa. Pessoas, perguntas? A gente tem 5 minutos na nossa reunião, olha que incrível. Eu falei igual o povo na chuva. Alguma pergunta? É, tipo, quando que é mais prático? É só meter o tile na mão ou usar os nodes do Blender? Tipo, Nossa, igual aquele Waves lá pra fazer uma madeira? Será que às vezes pode ser mais prático, não? não é não. Não sei. Não, não. Mais prático não é não. É porque a madeira vai ser feita de vários waves. Ela não vai ser feita de um wave só. Quantos waves você vai ter que precisar para fazer a madeira que você quer? Quantas variações de turbulência você vai pôr nelas? Qual que é a intensidade é, de relevo que ela vai provocar? Se você vai separar o relevo de uma coisa ou de outra? Então, assim, não é mais prático. Qual que é a vantagem de usar um procedural para a galera não confundir? O procedural, ele não tem resolução em pixels. É só isso. Acabou. Mas isso já é muita coisa, porque o procedural, porque ele não é feito de pixels, ele é mais leve em vários casos. Então, se você consegue fazer o procedural dentro do motor, você pode economizar muito peso mesmo, porque você tem uma conta matemática que vai gerar a textura toda, né? Então, ele pode realmente ser não é um garantido, tá? Mas ele pode otimizar bastante essas questões de desempenho. Então, essa é uma vantagem do procedural. O fato dele não ter pixel significa que eu posso dar qualquer zoom nele que ele não vai borrar, que é uma coisa que vai acontecer com texturas que não é fácil de ver. Olha que uma imagem de 1024 não faz, né? Olha o zoom que eu estou dando aqui e ainda não ficou claro aonde que está o borrão do, do, do pixel, né? Então, mas o que É, acontece é não, realmente. Mas o que acontece é que, tipo, se você pegar uma textura de 512 ou 256, talvez aqui ela já esteja borrando. Então você acaba tendo que pensar, nossa, eu vou precisar de uma textura maior para esse pedaço. E no procedural, não. Se você fez, está funcionando, está funcionando, sabe? É, se você já tem pronto qualquer uma das duas, esse aqui é o mais interessante. Você fala, não, peraí, eu tenho um sistema de Node pronto que texturiza objetos de madeira.
e eu estou alimentando ele com um bitmap. Massa. O pior que pode acontecer é você ter que substituir esse bitmap por outro melhor. Se você tem um sistema de Node que faz a madeira que você quer, mesma coisa, ele está pronto, então você já fez todas as madeiras que você precisa fazer, o máximo que você vai ter que fazer é o quê? Configurar alguns inputs para a madeira ficar, por exemplo, mais parecida com carvalho, ou mais parecida com uma cerejeira, e isso complica porque existem muitas variações de madeira e existem muitas variações, por exemplo, de concreto, muitas variações de metal, e talvez você tenha que criar realmente um sistema de ajuste que seja prático para redesenhar. Mas é possível fazer. Então é possível que você realmente tenha filtrado as condições para cada coisa. Eu investiria em sistemas procedurais de textura para projetos grandes que vão se favorecer dessa otimização, e eu tentaria fazer o máximo dessa procedural dentro do motor. Acho que é o ponto mais ideal. Eu deixaria o procedural no Blender para texturas que eu não consigo captar com foto. Texturas que eu não consigo captar na internet. O procedural vai estar lá, entendeu? Então, se você não consegue uma madeira fácil, tirar uma foto, fazer o tile e colocar lá, pô, com certeza o procedural vai te ajudar nessa hora. Se você não consegue, por exemplo, achar o concreto ou enferrujado, ou metal enferrujado que você quer, você tem a natureza de uma parte, mas não tem da outra, o procedural chega lá junto para te ajudar. Ou seja, toda textura que você não captar, o procedural vai te cobrir, entendeu? Então ele é bom nesse sentido também, né? Ele é Boto fé. um bom pé de pano. Mas ele pode ser bem mais demorado para você conseguir o efeito realista, por exemplo. Ele pode ser bem mais demorado. Você pode demorar Uhum. muito para achar o ajuste correto. E agora em projetos grandes é outra Exatamente. história, né? Projeto grande, tipo, o cara ele quer que aquilo vire biblioteca da empresa. Isso é uma coisa também para a carreira da sua vida, né? Se você quer ter a sua biblioteca de materiais, porque você sabe que os seus projetos vão pedir, bom, vai fazer os procedural aí mesmo, na alta, sabe? Vai criar sua biblioteca de textura tile, porque você já sabe que você vai ter um uso para aquilo, né? Para a empresa é É, complicado. não, é isso que Hum, eu tô pensando se eu sigo por esse caminho, porque eu quero, tipo, aprender a mexer muito bem com Node, tipo, a nível, sei lá, qualquer software, eu pego assim, sei o que que tá acontecendo ali. uhum. Aí talvez seja uma boa eu fazer isso para estudo, Sim, sabe? durante o semestre, dentro do curso, eu espero que vocês experimentem as duas coisas. Eu espero que você tenha, por exemplo, alguma coisa que você fez com a textura repetitiva, alguma coisa que você fez com a procedural. Então, eu espero que você esteja se arriscando nas coisas, porque aqui o dano é zero. Se você faz o negócio ficar ruim, É, não tem problema nenhum. Então, aí ninguém vai te demitir, pô. como É coisa de isso. curso, vocês têm que tentar tudo. Agora, como, por exemplo, se eu fosse fazer um projeto meu para um jogo realista, eu tenho que. Se é meu, então eu tenho que reduzir o tempo de produção e eu tenho que reduzir custo. Eu sei que eu reduzo o tempo de produção com textura tile. Se eu sei que é um projeto. Mas vamos mudar meu projeto. O projeto é meu, mas ele vai ser um projeto contínuo da minha vida. Ou seja, todo ano eu vou estar embutindo conteúdo nele. Ou seja, ele tem que ser altamente escalável. Talvez eu fizesse procedural. Né? Talvez eu falasse, ah, não, deixa eu fazer procedural porque eu não tenho que preocupar com a próxima geração, com a próxima resolução. Né? Por exemplo, se eu estivesse fazendo Maple Store, se eu estivesse fazendo Maple Store, eu descobri esse jogo recente. E esse jogo acho que vai fazer o quê? 20 anos. O jogo tá. Meu, e ele é uma zona. Esse jogo é uma zona. Porque ele é multiplayer, Que jogo que é ele é esse? online. Não Gente, conheço. isso aí é minha namorada. Ela tá até aqui no cômodo ao lado. Se ela vê essa aula, ok, que você vê essa aula, você tá me apresentando só as coisas erradas. É, mas obrigado por me apresentar Maple Store. Isso é um jogo, cara, ele é 2D, mas eu acho ele é um bom caso de código espaguete. O jogo continua, o pessoal continua implementando conteúdo, mas eles não mudam a base do código, então ele vai virando um Frankenstein. Ah, é E, tipo League of Legends aí. Famosão e é, zoado. e aí, tipo, 2 semanas pra trás, eles deram um update que quebrou o jogo todo pra todo mundo no planeta.
Pô, muito bom, cara. Pois é, se eu fosse fazer um projeto desse, tudo que eu fizesse nesse projeto, eu já ia pensar assim, não, como que isso cresce? Né? Como que isso amplia? Então, por exemplo, fazer uma textura que eu sei que. Fazer um sistema de Node que eu sei que não é essa preocupação igual do procedural e né, e do tile, eu não tenho muito porquê, porque eu sei que no final das contas, se eu fizer no Blender, o meu procedural vai estar entrando aqui, né? Então, dentro do Blender não é uma preocupação para mim usar procedural. Tipo assim, eu vou trocar esse sistema aqui por uma textura procedural. Ah, agora tem, sei lá, 8K no celular. E todo mundo consegue rodar jogo 8K no celular, que não faz o menor sentido, porque você não vê pixel bastante para ter 8K no celular. Mas enfim, 8K no celular, agora tem que fazer tipo 8K no celular. Eu falei, beleza, o que eu vou trocar é o que está aqui para trás. Então não tem que preocupar no Blender. Mas no motor eu tenho. No motor eu tenho. Então eu já faria um sistema de material que, se eu não conseguir resolver ele procedural, eu sei que vai ser fácil trocar a textura para uma textura mais alta. E se eu conseguir resolver ele procedural, eu sei que ele é fácil de configurar. Se eu precisar mudar a cor, essas coisas, eu deixaria muito discriminado quais são as variáveis que eu posso editar para mudar a natureza dele, para não quebrar o material né, tipo assim, eu mudei a configuração e eu não consigo resgatar elas. Então eu faria um sistema de save ou de registro das configurações que são as configurações que estou usando, né, de forma fácil de regredir para uma configuração ou outra, biblioteca bem organizada de texturas que utilizam o mesmo sistema, para poder falar assim, não, beleza, se esse jogo for crescendo, eu sei por onde que eu estou andando, né? Que a ideia toda do Node é essa, né? Você ter um Ctrl Z infinito, né? Porque tudo que eu fiz nesse material tá aqui, ó. É, editar doideira, eu nunca pensei por esse lado. Tipo, só vencendo que era legal. Né, você elimina a necessidade de Mas Ctrl Z com o Node, né? Tipo, se eu quiser é, fazer uma versão diferente do material, eu passo isso aqui, ó. E aí eu faço um fork. Ou seja, eu posso pegar essa textura aqui e vamos colocar um Principled. Vamos colocar um outro shader, vamos colocar um Diffuse. E vamos jogar essa cor aqui para cá. Agora eu tenho duas saídas diferentes do mesmo material. Eu posso escolher se eu quero esse resultado ou se eu quero esse resultado. Deixa Ctrl Z, não é? só um ajustezinho ali. Ué, Doideira. Tu vai mexer com. Tu vai mexer com a gente. Com procedural na matéria, né? vocês já podem, né? Na verdade, vocês não precisam esperar. Então aqui, ó, a versão É, cinza e aqui embaixo é a versão, ó, duas versões do mesmo, né? em Tá. dois tempos, rapidinho. Então, esse é um negócio muito interessante, né? Ou seja, deixa as coisas não destrutivas, né? Mas vocês já podem experimentar. Isso que eu estou fazendo com a textura repetitiva, né, essa aula de hoje que é a textura repetitiva, é a ideia de que vocês já podem começar a biblioteca de texturas de vocês, usando foto, usando pintura, usando desenho, e já pode fazer módulos encaixáveis com o que eu passei hoje. Tipo, já dá para fazer, por exemplo, todos os pisos se juntar o que eu falei hoje, né, se juntar as duas aulas que eu dei hoje para vocês já conseguem produzir tudo que é parede, tudo que é piso pro jogo, assim, tipo, já dá pra produzir, mete bronco e faz, né? É, que é mais simples, assim, que é preenchimento do limite coluna, né? Coisa que é mais objetiva, assim, que não tem muito, não é muito rebuscado, né? Beleza, pessoas? Belezinha, belezinha. Então, ó, Valeu demais. boa noite pra vocês, obrigado por virem na aula e obrigado pela paciência com a minha internet. Porque ela hoje deu um couro na gente. Então, brigadão. Daqui a pouco essa aula vai estar no YouTube para vocês, né? E aí, semana que vem a gente dá sequência com os nossos conteúdos.